Fala pessoal, eu sou o professor Marlon Pereira, professor de Geografia, e no vídeo de hoje nós iremos responder questões sobre problemas ambientais urbanos, ok? Então vamos lá, para a nossa primeira questão da aula de hoje. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental, comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre. Então, as ilhas de calor, o processo de aquecimento dos centros urbanos pelos fatores inseridos dentro dele. Por exemplo, o asfalto, o concreto, acaba por absorver mais calor e com isso há um aquecimento dentro desse microclima, ok? Então vamos lá, vamos ver nas alternativas aquela que melhor condiz com o que foi dito no texto da questão. Alternativa A, pela reconstrução dos leitos originais dos cursos da água antes canalizados. Se acontecesse isso dentro da região urbana, reduziria as temperaturas, pois haveria uma maior absorção do calor pelo vapor de água presente na atmosfera, né, uma maior umidade, sendo assim, as temperaturas cairiam e não aumentariam como é proposto no fenômeno da ilha de calor. Alternativa B, pela recomposição das áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. Mesma questão, quanto mais áreas verdes, menor a temperatura. Então não aconteceria esse fenômeno de ilhas de calor. Alternativa C, pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Esse fenômeno aumentaria o albedo, provocaria uma maior dispersão do calor dentro desses centros urbanos e então não aconteceria tal fenômeno. Vamos lá, alternativa D, pelo processo de hipermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. De fato, o processo de hipermeabilização impede com que haja infiltração de água no solo, e isso reduz o processo de evaporação, provocando uma menor umidade na atmosfera e aumentando as temperaturas nos centros urbanos, ok? A alternativa é pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfego terrestre. Essa ação, né, mesmo planejada, das vias terrestres, não irá modificar a ideia da ilha de calor, pois os centros urbanos, com todas as suas construções, ele provoca o aumento da temperatura e assim uma mudança no microclima, ok? Então, a alternativa correta, a alternativa D. Vamos lá, vamos para a segunda questão do vídeo de hoje. O volume de matéria-prima recuperado pela reciclagem do lixo está muito abaixo das necessidades da indústria. No entanto, mais que uma forma de responder ao aumento da demanda industrial por matérias-primas e energia, a reciclagem é uma forma de reintroduzir o lixo no processo industrial. A prática abordada no texto corresponde, no contexto global, a uma situação de sustentabilidade que, então, percebemos que há um processo de reciclagem do lixo, é o gerenciamento dos resíduos sólidos, ok? Então, essa ação ela tende a reduzir a necessidade de matérias-primas, né? E com isso há um menor impacto sobre o meio natural. Vamos ver nas alternativas aquela que melhor condiz com o que foi dito na questão. Alternativa A, reduz o buraco na camada de ozônio nos distritos industriais. O aumento do buraco na camada de ozônio é provocado pela emissão de gases, então gerenciamento, né, na emissão de gases. E o que foi visto na questão é um gerenciamento nos resíduos sólidos, ok? Alternativa B, amenizar os efeitos das chuvas ácidas nos polos petroquímicos. A mesma coisa, chuva ácida é provocada pela maior emissão de gases. A reciclagem está ligada ao gerenciamento de resíduos sólidos. Alternativa C, diminuir os efeitos da poluição atmosférica das indústrias siderúrgicas. Mais uma vez, a alternativa fala sobre emissão de gases e a questão nos fala sobre o gerenciamento de resíduos sólidos. A alternativa D, diminui a possibilidade de formação das ilhas de calor nas áreas urbanas. A formação de ilhas de calor se dá pela presença, né, de construções dentro dos grandes centros urbanos.
o uso do asfalto, o uso do concreto, isso aumenta a temperatura no microclima. A questão fala sobre resíduos sólidos, o processo de reciclagem. A alternativa E, reduz a utilização de matérias-primas nas indústrias de bens de consumo. De fato, essa é a alternativa correta. A alternativa E, pois o processo de reciclagem reduz a necessidade das indústrias em extrair matéria-prima do meio natural, causando assim um menor impacto ao meio ambiente, ok? Então vamos lá, vamos para a última questão da nossa aula. As ilhas isotérmicas, como no desenho acima, podem ilustrar um fenômeno climático típico das grandes cidades, caracterizado pela elevação da temperatura nas áreas centrais da mancha urbana devido à irradiação do calor para a atmosfera. Esse fenômeno climático, associado ao aumento dos índices de poluição, é denominado de. Então, como podemos perceber, as linhas isotérmicas, elas vão aumentando a sua temperatura, né, a partir de 5 graus até 10 graus nas áreas centrais, ou seja, nos centros urbanos. Então, as áreas centrais da cidade, elas tendem a ter uma temperatura mais elevada. Isso provoca o fenômeno chamado ilhas de calor, tá? Então, com essas regiões, né, com a presença do asfalto, com o processo de hipermeabilização do solo, com a redução de áreas verdes, com o processo, né, a construção de edifícios, a redução da circulação do vento, né, a circulação do ar, tudo isso provoca um maior aquecimento das áreas centrais urbanas e aumenta a temperatura geolocalizada, a temperatura dentro dessas cidades, né? Você pega grandes cidades, como a cidade de São Paulo, ela tende a ter uma temperatura de até 10 graus mais elevada do que as cidades em seu entorno. Então, o fenômeno apresentado na imagem e no texto é o fenômeno de ilhas de calor, sendo assim, a alternativa correta é a alternativa B, ok? Então, aluno, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Um abraço e até a próxima. Valeu!